santidade. E hoje vamos falar sobre ele, o grande São Francisco de Assis, aquele que marcou história na igreja, é um santo que é lembrado por muitos e pelo mundo, né? Na qual São João Paulo II dizia: o mundo tem saudades de Francisco de Assis. Ele que era filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, nasceu em 1181, em 1182, é uma data que ainda não se sabe ao certo, na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um homem rico e próspero e foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra, né? Segundo a maioria dos biógrafos, São Francisco, né, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso da sua época, Francisco desejava ali alcançar, conquistar, além da fortuna, também a fama, a título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se um herói em uma dessas frequentes batalhas. Então ele foi para a guerra. Em 1202, entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto, não apenas há consequências de uma doença longa e misteriosa, e a inquietude de quem está incerto quando ao sentido da sua vida. Então ele decide ser um cavaleiro, né? Um cavaleiro na qual ele vai, olha que forte, né? Ele quer ser um cavaleiro e vai em nome da honra defender a igreja e seus interesses, convocado pelo Papa Inocêncio III. Então ele vai servir a Deus, né? Ele busca as coisas no mundo e Deus fala no coração dele: você prefere estar na fila dos servos ou do Senhor? O Senhor fala, e Francisco responde: na fila do Senhor. E aí ele volta e aí começa a ter o chamado, né? Ele não quis mais ser um soldado do mundo, mas agora ele quis ser um soldado de Deus. E aí ele começa a dedicar sua vida. Com isso, ele tem as passagens, né? A regra franciscana é o Evangelho, que vale juntar ouros na terra, juntar tesouros no céu, buscar as coisas do alto. E ali ele vai pedir ao Papa autorização. O Papa logo de cara acha aquilo ali muito extremo, muito profundo, a vida que ele quer viver. E aí naquela noite o Papa sonha e vê um mendigo segurando as colunas da igreja, e aquele homem era Francisco de Assis. O Papa autoriza, e com isso Francisco começa a viver com a dama pobreza, né? Francisco ele tem uma profundidade, um amor tão, uma pureza tão profunda, que tudo para ele é irmão, irmão sol, irmão lua, irmã água, irmã fogo. Então com isso o pai dele não compreende essa conversão. Fala: eu te dou tudo, você é rico. Aí Francisco fala: essa daqui é a sua herança, e fica nu no meio de uma praça. Entrega tudo ao pai e fala: não quero mais a sua herança, agora meu pai é o pai do céu. E com isso ele começa a viver, as pessoas começam a segui-lo pelo seu testemunho de vida, né? Ele começa a amar o pobre, ver Cristo no pobre. E ali ele se torna irmão do mais pobre, né? E ali esse testemunho foi tão profundo que, claro, uma jovem olhou aquilo e falou: quero viver igual Francisco, porque ela também era rica. E aí nós conhecemos a Clara de Assis, né? Santa Clara e São Francisco, eles são da mesma época. E acontece que também São Francisco ele vê que precisa pregar, e acontece que ele não queria muito a pregação, mas aí ele conheceu Santo Antônio de Pádua, na qual ele autorizou a anunciar o Evangelho, porque Francisco o testemunho era muito mais forte. Uma vez ele chamou seu amigo Frei Leão, falou: vamos pregar. Eles andaram numa praça e voltaram para casa, e Frei Leão falou: a gente não ia pregar, Francisco? E Francisco de Assis disse: nós já pregamos, né? A nossa vida é o Evangelho, né? A vida, o testemunho de vida. Pregai com a vida, se necessário usai palavras. Então Francisco de Assis também foi o santo que inventou, né, a questão do presépio de Natal. Francisco fez a quaresma, até mesmo de São Miguel, que vivemos há pouco tempo, na qual ele recebeu as chagas, né? Francisco era um diácono, não era um sacerdote. E também foi para a glória muito cedo, né, dedicando a sua vida. Então esse foi Francisco de Assis, na qual ele tinha as 3 passagens: Mateus 19, 21, Lucas 9, 3 e Mateus 16, 24. Então, lembre-se desse irmão, Francisco de Assis, que não é só o protetor dos animais, ele foi muito mais, né? Ele amava os animais, mas ele foi um homem chagado, um homem que viveu o mistério da Santa Missa, um homem que vive a penitência, o jejum e a oração. Que Deus abençoe sua vida, e São Francisco de Assis, rogai por nós.